Olá, tudo bem com vocês? Todo mundo aí que está assistindo. Deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou Silvana Miranda, arte educadora, e me autodescrevo uma mulher preta, de cabelos alisados preto, mais ou menos até o ombro. Estou vestindo uma blusa marrom e no cabelo eu tenho uma tiara preta. E alguns acessórios dourados, cordão, brinco e relógio, tá bom? Então, hoje eu venho trazer para vocês 3 objetos muito legais e que funcionam, que dá muito certo pra gente fazer em casa e fácil de fazer e manusear, tá? São 3 instrumentos musicais que nós vamos fazer utilizando materiais recicláveis e vai ficar muito legal, tá? Então, acompanhem comigo. Eu trouxe alguns objetos aqui, né, que eu vou mostrar para vocês. Eu trouxe uma lata, né, uma lata de leite vazia, tá? A gente vai transformar essa lata de leite em um material, em um instrumento musical, que vai ficar bem legal e fácil de fazer. Trouxe também palitos de churrasco, vamos utilizar. Tampinhas de garrafas PETs coloridas, tá? Algumas tampinhas. Trouxe também uma garrafa PET, que aqui eu já, ó, cortei, eu tirei o meio dela. Peraí, que eu vou mostrar pra vocês. Isso, consegui. Eu já cortei, tirei o meio dela, né? Aqui eu tenho a parte de cima da garrafa e aqui, ó, a parte de baixo, tá? Depois nós vamos encaixar e vamos transformar também num instrumento musical. Trouxe também uma garrafinha. Viram aqui? Trouxe uma garrafinha. E aqui é arroz, num copinho descartável aqui, eu tenho arroz. Aqui é uma bolinha que eu tinha aqui em casa, tá vendo? Uma bolinha de um outro objeto que se desmontou, eu guardei e que eu vou utilizar agora, tá? Mas depois eu vou dar exemplo de outros materiais que vocês podem usar para botar no lugar aqui dessa bolinha. Então, vamos lá. Vamos começar. Com essa lata, a gente vai construir um tambor, tá? Que é bem fácil de fazer, muito fácil de fazer e gasta pouquíssimo material. É a lata, né? Uma latinha vazia, uma latinha de leite em pó, uma lata de um outro produto que vocês tenham em casa aí. Pode ser essa lata aqui redondinha, pode ser a mais compridinha, também vai dar o mesmo efeito. Então, a gente vai construir um tambor, tá? Para o tambor, nós vamos precisar da lata vazia, pode ser com a tampinha mesmo, e sem a tampinha também funciona, porque a gente vai revestir aqui, tá? Vamos precisar de uma bexiga. Aqui, eu já cortei, ó, a parte de cima da bexiga, tá? Aquela pontinha dela que a gente vai precisar abrir para poder encaixar aqui no nosso tambor, tá bom? Então, de primeira é isso. Aí, tá aqui a latinha, deixa eu ver se dá para vocês verem direitinho a latinha. Aqui a bexiga, né? Tem gente que chama de bexiga, tem gente que chama de bola de soprar, tem gente que chama de balão, né? Aquelas bexigas de aniversário. Aí, nós vamos revestir a nossa latinha com a bexiga, ó. Ela cortadinha, ela vai encaixar aqui na parte de cima da tampa, tá? Na parte de cima da tampa. Aqui a tampa vai dar até uma sustentação para não deixar a bexiga escapar, tá? Pode esticar mais para baixo para sair, porque essa bola aqui que eu peguei é uma bola grande. Então, ela fica, né, com uma sobrinha. Se for uma bola menorzinha, ela vai ficar mais esticadinha, tá? E aí, ó, a parte do tambor tá pronta aqui, a parte de baixo. A bolinha que eu falei com vocês, ó, tá aqui, pode ser uma bolinha de isopor,
Pode ser rolha, né? Aquela rolha de cortiça. Só pra gente fazer aí um barulho, tá? Ó, vou botar aqui na minha bolinha. Tá aqui, ó, prontinha. E a gente vai fazer, ó. Ó o barulho do tambor. Viram? A gente pode também enfeitar o nosso tambor. Eu tenho aqui, ó, um durex coloridinho, pra gente dar uma vida pro nosso tambor. Ó, vou tirar um pedacinho aqui. Tirei um pedacinho do durex. Dá uma enroladinha. Posso até botar aqui em cima. Ó. Pra dar aqui na latinha, ó. Pra gente dar uma segurança aqui, pra não soltar a bexiga. Ó. Ó, a gente dá uma segurança aqui e dá um colorido também. A gente coloca. Se você quiser também, né? Você pode pintar a sua latinha. Eu quis trazer ela assim crua, para vocês verem que realmente é uma latinha, tá? Mas podem pintar também. Vou botar mais uma aqui embaixo, né? Vocês podem pintar também, tá? Fica também bem legal a latinha colorida. É o tamborzinho todo colorido. Eu tinha até um aqui, já prontinho, coloridinho. Mas eu levei para um evento e não... Esqueci, não trouxe. Olha aqui, tá vendo? Ó, já deu uma carinha diferente, tá? Esse aqui, ó, se você esticar mais a bola, ele vai sair, ele vai ficar bem esticadinho, tá? Ó. O nosso tamborzinho funcionando aí. Beleza? Aqui a gente vai com a fitinha até atrás, tá bom? Gostaram do tambor? Agora vamos para outro instrumento musical. A gente vai fazer 2 tipos de chocalho, tá? 2 tipos de chocalho agora. Primeiro chocalho, bem simples, mas que faz um som muito legal, tá? Muito legal, dá pra gente tirar um som dele muito legal. Garrafinha, né? Aquelas garrafinhas pequenas de guaraná. Serve aquelas bujudinha também, que a gente costuma chamar de pitulinha, né? Também serve aquelas bujudinhas, que também vai fazer barulho, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo. Abrimos aqui a garrafinha e vamos colocar dentro dela o arroz. Aquele arroz que eu falei pra vocês que a gente ia utilizar. Ó, vamos lá. Colocar o arroz, ó. Colocamos o arroz dentro da garrafinha, né? O arroz serve de muitas utilidades, né? Um tempo atrás, na minha época atrás, né? Festas de criança, era sempre feita aqueles chocalhos, né? Botava um arrozinho dentro para ele fazer um barulhinho. E a gente agora muda o material, né? Usa essas garrafinhas para poder fazer. Então, colocamos aí, vamos tampar, né? Para o arroz não cair, para dar movimento. E a gente faz o mesmo processo. Vamos enfeitar a nossa garrafinha. Vamos enfeitar a nossa garrafinha. Ó, durexzinho. Eu tenho os outros 2 durexes. Tenho outros 2 durex aqui, ó. Aqui vocês estão vendo que é lilás e esse aqui é um verdinho mais fluorescente. Só que na hora que você pega, ele fica transparente. Então, assim, não vai dar cor, né? E esse verdinho não, ó, tá vendo? É diferente. Esse verdinho já não é transparente. Mas como eu tô utilizando, né? A gente utiliza o que a gente tem. Então, o objetivo é esse, né? Material reciclado.
A gente vai fazer com esse verdinho mesmo, que é pra poder dar uma melhor visualização pra vocês, ó. Coloquei já uma voltinha. Vamos botar mais uma aqui no meio, pra ficar bacana. Construindo aí nosso material. É muito legal também, gente, pra fazer com as crianças em casa, né? Porque é tão facinho. E aí, a gente vai ensinando também, né? Nem tudo é lixo. A gente pode reaproveitar aí muita coisa na nossa casa. Muita coisa. Tem muita coisa legal para ser feita com o material que a gente descarta. Tem muitas coisas legais para ser feitas com material que a gente descarta. Eu gosto muito. Eu gosto muito de inventar e brincar com esses materiais, né? A gente reduz também o lixo, né, na nossa casa. Ó, enfeitadinho. Vamos botar uma aqui na tampinha também. Vamos lá. Ó o nosso chocalho. Nosso chocalho já ganhou vida. Ó, ganhou vida e movimento. Olha. Muito legal, né? Muito legal. E as crianças adoram. As crianças adoram. E adulto também, como eu. Eu gosto. Gostam muito de inventar, de criar e depois brincar, né? Com o próprio objeto que você criou. Então, é assim, esses instrumentos musicais são muito bacanas de ser construído com as crianças. Você pode usar outro material que você tem em casa aí, né? Todo mundo aí, cada um usando a sua criatividade. Então, aqui a gente já tem, ó, o chocalho. A gente já tem, ó, o tambor, que é o som, ó, muito diferente do outro. E o próximo passo é fazer outro chocalho, tá? Só que diferente desse, bem diferente desse, tá? O outro chocalho, a gente vai usar diferentes tipos de material desse do arroz para fazer um som, para tirar um som diferente daquele ali também. Aqui, esse chocalho maior, como eu já falei antes, uma garrafa PET cortada, né? Tirei o meio dela, vou usar o bico e a parte de baixo. Aquele meio foi cortado. Eu já trouxe cortado assim para facilitar. Mas eu tenho certeza que se vocês pegarem para fazer em casa aí, vocês vão conseguir de boa, muito fácil, tá? Então aí, peguei as tampinhas coloridas para fazer um barulho no nosso chocalho, ó. Vou jogá-las dentro da parte de baixo da garrafa, ó. O barulho vai ser diferente, né? O som que sai de um chocalho vai ser diferente do outro. Então, aqui eu botei tampinhas de garrafa PET. Se você quiser um barulho maior, você pode colocar mais tampinhas do que essa aqui. Tem uma aqui perdida aqui também. Então, o barulho vai ser proporcional à quantidade de tampinhas que você colocar, tá? Se você quiser mais barulho, mais tampinhas você coloca. Achei outra aqui também para dar um colorido. Aqui, ó, uma amarela, para dar um colorido. Tá vendo como já muda? Já muda um pouquinho, né? Então, vamos lá. Aí, tampinhas colocadas dentro, né, na parte de baixo da garrafa. O que que a gente faz? Vamos lá. Tampar. Tampamos o nosso chocalho. Ó. Utilizamos o durex colorido também, tá? Aqui eu aconselho a vocês a usarem realmente o durex colorido, porque é diferente da lata. A lata, se a gente for pintar, né, fica legal. Agora já aqui a garrafa tem que ser uma tinta própria, especial para o plástico. Senão ela escorre, ela não vai ficar pintadinha, não vai ficar uma pintura legal. Então, eu aconselho vocês a utilizarem o durex colorido para enfeitar. Ou então, se você tiver papel crepom em casa, misturar ele também na cola, numa cola branca, e vir colando assim também
fica muito legal também, tá? Mas como eu não tenho, né, o papel crepom, vou utilizar o que tem aqui, tá? Então, aqui eu já botei as tampinhas aqui dentro, fechei e vamos lá dar uma enfeitadinha, tá? É uma pena que esse durex aqui, ele não dá cor, ele todo junto assim, ele dá a cor lilás, tá vendo? Mas quando coloca, ele fica como se estivesse transparente. Então, se a gente colocar ali, não vai dar o efeito que a gente quer, o efeito colorido que eu quero que vocês vejam, tá? Então, a gente vai continuar utilizando o verde. Esse verde aqui, que aí vai dar o efeito aí que eu quero. Agora, eu vou fazer listras. Primeiro, eu vou colocar uma no meio, para quando a gente sacudir, não correr o risco de soltar, né? De soltar a parte de cima ou a parte de baixo e as tampinhas caírem. Então, vou dar aqui uma reforçada no meio com o durex, tá? Que pode ser com esse colorido mesmo. Então, vou dar uma reforçada aqui no meio. Ó. Deixa eu soltar aqui a ponta. Vou dar uma reforçada aqui no meio. Ó, colando. A gente força aqui pra colar uma parte na outra. A gente tá colando uma parte na outra. Vou aqui, ó, cortei. Vou dar mais uma voltinha pra dar uma reforçada. Vou botar pra cá. Vou botar ele mais um pouquinho assim, ó, um pouquinho mais alto, pra dar uma reforçada. E quando a gente manusear o chocalho, não vai sair. Não tô vendo mais, minha cara. Deu aí bateria fraca. Tô falando, ficou enrolando lá embaixo. Tá no carregador do meu, mãe? É o carregador portátil. Vamos lá. Aí, ó, juntei aqui duas. Já dei uma reforçada. Dei uma reforçada e vou botar assim agora, ó, pra baixo, na vertical, pra ficar diferente. Ó, pra ficar diferente das outras. Ó. Mais uma aqui. Outro aqui. Olha aqui como é que tá ficando. Mais um. Ó. Vendo? Ficou diferente. E olha o som. Escuta aí o som, ó. O com arroz e com as tampinhas. Com arroz, com as tampinhas, viu? Super diferente. Aqui, os dois chocalhos. E aqui, ó, o tambor. Já dá pra fazer uma bandinha legal, né? Um barulho legal, né? E aí, gostaram? Agradeço a presença de todos vocês aqui, tá? Ó, quero que façam aí em casa. Muito fácil de fazer. Usem a criatividade de vocês, utilizem o material que vocês tiverem e mãos à obra aí. O importante é criar, se divertir e fazer barulho com os instrumentos musicais de materiais recicláveis. Beijo!